Senhor Presidente, cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial em nome do Grupo Parlamentar do PST ao Sr. Presidente da Comissão Executiva do Santander Tota, o Dr. Pedro Castro Almeida, e o Sr. Chefe de Gabinete, o Dr. João Gomes da Silva. Dizer que concluímos com esta audição um conjunto de audições, tanto nos grupos parlamentares como em sede da 10ª Comissão, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD reafirmar nesta audição aquilo que dissemos na audição anterior do Milénio BCP, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entende que, estando em causa instituições fundamentais e essenciais no panorama económico e financeiro nacional, e estando em causa ou não, é isso que também queremos hoje aqui perceber, a manutenção de milhares de postos de trabalho, é nosso dever, enquanto Comissão Parlamentar competente e que acompanha estas matérias, e nomeadamente o cumprimento da legislação laboral, ouvir as instituições que estão envolvidas a fim de se pronunciarem também sobre esta questão e aquilo que está em cima da mesa, que é a redução dos postos de trabalho do setor bancário por via da rescisão unilateral ou por via do despedimento coletivo. Dizer que esta instabilidade económica e social provocada pela pandemia da Covid-19 foi e está a ser transversal em todos os setores da economia e, em particular, no setor bancário. Estamos a assistir a reestruturações empresariais sem precedentes e que a banca não está a escapar a elas mesmas, não está a ser indiferente. Dizer também que aquilo que aconteceu, aquele marco histórico que aconteceu no passado dia 13 de junho, foi uma ação conjunta em defesa do emprego de milhares de trabalhadores que poderão estar em causa estes postos de trabalho por via deste despedimento coletivo, por via desta redução de postos de trabalho. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, desde logo que teve conhecimento desta situação, manifestou a sua preocupação ao Governo, efetuamos pergunta escrita à tutela, temos alertado as várias entidades no sentido de alertar que o Governo deverá envolver-se muito mais e estar muito mais atento a analisar esta matéria, deverá ser o promotor também do diálogo social através dos seus ministros e até mesmo através do próprio Primeiro-Ministro. Remetemos esta crítica ao Governo porque o Governo, neste processo como em outros, não tem ouvido os parceiros sociais, não tem ouvido as empresas e não tem ouvido também os trabalhadores. Isso mesmo assistimos na passada semana, em que o Sr. Primeiro-Ministro recebeu das mãos do líder da UGT aquela que o próprio líder diz terá sido a luta mais dura de sempre. Ao Governo exige-se aqui uma maior proximidade, uma maior atenção, exige-se mais diálogo social no sentido de conseguirmos ajudar na resolução desta situação. E se existe ainda muito mais numa altura como estas de pandemia e de crise económica e social. É certo, e como já o disse aqui, impõe-se aqui um limite de atuação do Governo junto do setor privado, mas apelamos ao Governo que promova este diálogo social e que não remeta estas matérias única e exclusivamente para a ação inspectiva da ACT e que não deixe o seu papel para os tribunais, onde os processos são morosos, que se arrastam eventualmente há alguns anos e para que depois mais tarde se venha a concluir que este despedimento coletivo seja um despedimento coletivo ilícito, anos que são altamente penalizadores para estes trabalhadores e para as suas famílias.
Naturalmente que este período que vivemos é um período que é alheio a todos nós, mas é certo que hoje o setor bancário e as várias empresas necessitam de ter trabalhadores muito mais motivados, trabalhadores, e em especial no setor bancário, direcionado para os meios digitais, com novas competências de análise, e isso certamente que a pandemia aqui veio acelerar. E a minha primeira pergunta prende-se, Sr. Presidente, se estamos perante um despedimento impulsionado por esta situação de pandemia, ou se estamos perante um despedimento por força desta revolução digital e da digitalização da banca. Importa aqui também perceber, Sr. Presidente, se o Banco Santander Tota acautelou esta situação no sentido de reconverter profissionalmente estes trabalhadores, atribuindo-lhes novos conteúdos funcionais dentro da instituição bancária, no sentido de evitar estes despedimentos que estão agora previstos. E, Sr. Presidente, também perceber como é que podemos catalogar este tipo de despedimentos, se vão ser despedimentos como rescisões ou por outras vias de redução de postos de trabalho. E para concluir, Sr. Presidente, agradecendo-lhe desde já a tolerância, perguntar se a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, está realmente a ter alguma intervenção neste processo de fiscalização e quantos autos já foram levantados no decorrer dessas fiscalizações. Muito obrigada.